Do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, pelo Espírito Baltazar, psicofonado por Altivo Caríssimo e Fanfiro. É a lição 25, Lei de Deus, Misericórdia e Justiça. Aqueles, pois, que fossem tentados a explorar esses fenômenos em seu próprio proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar durante muito tempo da credulidade das pessoas e logo seriam desmascarados. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 7, primeiro parágrafo. Pela graça infinita de Deus, paz, Baltazar, pela graça de Deus. Sempre que pensarmos nas criaturas que tentam inadvertidamente enganar o seu próximo, todas as vezes que pensarmos em pessoas que trazem como propósito dizer ou parecer que são alguma coisa que, em realidade, não são, lembremos da lei de Deus, que nos fará a todos itinerantes do progresso, passar por situações que não façam penar, sofrer, exatamente como tentarmos fazer com que os outros sofram. Nesses casos, a lei parece-nos até, podemos dizer assim, que se torna inflexível a quem faz sofrer, enganando outras almas com suas atitudes. Estes sofrerão um dia, certamente, a dor de ser enganado. Aqueles que agem de propósito, com espírito de lucro, tentando realmente usurpar de alguém os seus bens, principalmente a fé e a confiança em Deus, certamente também passarão pela pena de dor, a pena de sofrer aquilo que fizeram sofrer um dia. A lei de Deus é misericordiosa, mas é justa também. Às vezes, essas almas cometem atos considerados como verdadeiramente cruéis no campo da fé do próximo, da fé do semelhante. Agem de modo a fazer com que as pessoas percam a crença em Deus. Evidentemente que assim o faz, age de modo premeditado. E eu repito, nesta hora, a lei de Deus é inflexível. Os que estamos buscando na doutrina espírita o aprendizado para o dia a dia, o que estamos lutando para crescer espiritualmente, peçamos sempre a Jesus que nos ajude a pensar de modo a corrigirmos ainda nesta ocasião, nesta oportunidade, a própria vida. Há momentos em que o homem deve solicitar a Deus que possa pagar os seus débitos na existência atual, porque assim se furtará certamente as dores bem fortes numa existência futura. O reconhecimento do erro já é o caminho para darmos força ao nosso próprio processo de elevação. Busquemos, pois, em Jesus, busquemos em Deus, primeiramente, o nosso Pai, o equilíbrio para todos os atos de nossa vida. E vencendo, saibamos dizer a nós mesmos: soube vencer, soube caminhar na direção do bem. Apesar de ter estado equivocado, estou no caminho certo. É isto que a lei de Deus pede de todos nós, que acertemos o nosso passo, para que todas as coisas que fizermos tenham sempre a marca da sinceridade, da correção, de hábitos e dos gestos puros em torno do bem. Graças a Deus, meus irmãos, que Deus os leve a todos de volta a seus lares. Muita paz, Baltazar, pela graça infinita de Deus. Mensagem recebida em 4 de agosto de 2004. Essa lição de Baltazar nos faz lembrar de um dizer de Jesus: reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, a árvore simboliza todos nós. E os frutos, as nossas ações, boas ou más. Imaginemos uma árvore. Existem árvores belas, frondosas, floridas, mas que o fruto é amargo, não se desenvolve como deveria se desenvolver, não cresce como deveria crescer.
às vezes apodrece ainda antes de ser colhido do pé. Existem árvores que não tem toda essa aparência externa de beleza, mas fornecem frutos doces que saciam a fome. Então é isso que Baltazar vem nos trazendo, nos relembrando da mensagem do Evangelho e de Jesus. As pessoas que carregam no seu coração tesouro do bem, do amor ao próximo, da caridade, da fraternidade, as suas ações, as suas atitudes são de amor, de caridade. Aqueles que produzem no tesouro do seu coração a maldade, as suas atitudes e ações vão ser voltadas todas para a negatividade e para o mal. Então, dessa forma, a gente pode reconhecer no outro não as palavras bonitas, os dizeres, as promessas, mas podemos, através da observação das suas atitudes, dos seus atos, das suas obras, entender quem são. Se trabalham realmente em nome de Jesus, em nome de Deus, ou não. Ou se trabalham ainda em nome do orgulho, da vaidade, do controle, de controlar o outro, de viver de aparência, de se achar superior, de ter a vaidade como ferramenta mesmo para estar cada vez mais tendo uma aparência, formando uma aparência para o outro que não é real. Então, na verdade, essas pessoas que no Evangelho até se fala dos falsos profetas e que enganam aquelas pessoas que acreditam em tudo com facilidade, não passam as informações também pelo crivo da razão e abusam da credibilidade de algumas pessoas. No fundo, elas estão enganando elas mesmas. No fundo, elas estão se distanciando cada vez mais das leis divinas, das leis de Deus. Porque, com certeza, se comprometeram antes da reencarnação de praticar o bem, de amar ao próximo, de usar os seus conhecimentos, a sua inteligência em prol do outro, em prol da evolução da humanidade. E aí, quando reencarnam, quando estão na matéria e na carne, muitas das vezes se perdem, se deixam levar por essas imperfeições ainda, que os escravizam e que os dominam. Então, Baltazar vem e nos diz que a gente possa ficar atento, compreendendo os objetivos, o propósito da nossa reencarnação, da nossa missão, para que a gente também não caia nessa tentação, para que a gente também não seja essa árvore infrutífera, infértil, que não produz, que não coopera, que não alimenta espiritualmente aqueles que precisam de socorro e de amparo. Então, essas pessoas, elas se enganam a elas mesmas, mas nunca se enganam a Deus, que sabe de todas as coisas, que sabe tudo que paira nos nossos corações e nos nossos pensamentos. E quando a gente age assim de má fé, abusando até da crença do outro, a gente vai ter que resgatar isso, ou nessa vida ou em outras vidas. Como punição divina? Não. A gente retorna à Terra, que é a escola, onde a gente vai se educando, a gente vai buscando deixar essas virtudes que todos nós temos. Fomos criados simples e ignorantes e Deus nos colocou essas virtudes em germes para que elas possam desabrochar. Então, aos poucos, essas pessoas, elas vão evoluindo. E essas pessoas que ainda estão nesse caminho,
e trabalho em prol desse orgulho que impera em suas existências, elas ao desencarnar, elas continuam agindo da mesma maneira, enganando, iludindo, prometendo situações que nunca vão ser realizadas. E com esse objetivo de agredir as pessoas, de não desejar, quando não se deseja o bem para o outro, quando não se deseja que o outro tenha forças para vencer as suas dificuldades, quando não deseja o crescimento espiritual, até mesmo material do outro. As pessoas, então, no lugar de amar próximo, como nos ensinou Jesus, simplesmente coopera para aquela pessoa, para que ela cada vez mais fique com a autoestima baixa, aquela pessoa não acredite nela, aquela pessoa se iluda buscando caminhos que eles apontam, que não são os caminhos que levam a Deus, não são os caminhos que levam a Jesus. Então que fiquemos atentos, para que a gente não venha cair também nessa tentação, diante das nossas provações da vida, do que a vida nos oferece. Muitas vezes são pessoas que são voltadas totalmente para as coisas materiais, valorizam tanto as coisas materiais, que esquecem dos valores espirituais. Estão adormecidos, ignoram. Mas Deus, com sua infinita bondade e amor, possibilita a todos que possamos nos transformar. Então essa transformação íntima vai chegar. Mas, estudando, compreendendo as leis de Deus, nós vamos reconhecendo aqueles que de fato estão trabalhando em seu nome e aqueles que estão trabalhando contra seu nome, contra Deus, contra o amor. E a gente vai compreendendo que não podemos nos deixar arrastar por esses pensamentos, por essas ideias. Que possamos estar sempre atentos, verificando em todas as questões das nossas vidas, em todas as questões das nossas vidas, sejam elas as questões familiares, de trabalho, o que for, observando se realmente o que chega até nós vem dessa essência pura de Jesus, desse amor, dessa perfeição maior que é de Deus, para que não sejamos enganados, para que não percamos oportunidades na vida, nos deixando guiar por mentes ainda tão presas às questões inferiores. E Baltazar nos traz esse alerta para que fiquemos atentos conosco mesmo, vigiando os nossos pensamentos, também as nossas atitudes, as nossas ações, se estão coerentes com o Evangelho de Jesus, e também percebendo no outro para que a gente possa se defender, para que a gente possa entender se realmente aquilo que estão nos oferecendo de informações, de possibilidades, se realmente é o correto, se realmente temos que abraçar ou não. Verificar primeiro se é de Deus. O que é de Deus? É o amor. São as virtudes, é o perdão, é a paciência, é a compreensão, é a luz divina que protege, que ampara o outro. São as frases que Jesus nos trouxe, resumidas de todas essas virtudes. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se formos por esse caminho, estaremos protegidos e amparados. Vamos seguir Jesus sempre. Ele é o modelo e guia da humanidade.